Sabe qual o maior erro que eu já cometi no meu casamento? Ser uma mulher insubmissa. Você que me vê aqui falando muitas vezes sobre casamento, não imagina que eu já estive nesse lugar de ser uma mulher que não tem sabedoria, já fui a mulher tola, já fui a mulher rixosa, como também já fui essa mulher insubmissa. E ser essa mulher insubmissa trouxe muitos prejuízos ao meu casamento, muitos desgastes, muitos conflitos. E se tem algo que você talvez não saiba, é que quando nós somos insubmissas no casamento, nós não estamos sendo insubmissas diretamente ao nosso marido, mas principalmente insubmissas ao Senhor. Sabe por quê? O mandamento para a esposa, o mandamento bíblico, a esposa sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. E o mandamento para o marido é: maridos, amem as suas esposas e se entreguem por elas, assim como Cristo se entregou à sua igreja. Então, muitas vezes, nós entramos no casamento com essa dificuldade de ser submissa. E aqui nós vamos falar sobre essas dificuldades, e foram dificuldades que eu encontrei. Por que eu tinha essa dificuldade de ser submissa? Por que eu fui essa mulher insubmissa? Porque isso trouxe grandes consequências para o meu casamento. Houve muito desgaste, houve muito conflito, houve muita falta de paz. A Bíblia mesmo fala em Amós: como andarão juntos se não há concordância, se não há acordo? Porque muitas vezes ser essa mulher insubmissa é não entrar em acordo com o marido. Sendo que a Bíblia nos fez para sermos auxiliadoras, participativas, colaborativas. Isso não quer dizer estar num grau de importância, de mais importância ou menos importância. Significa que existe apenas uma ordem, uma hierarquia a ser seguido. Além disso, a Bíblia diz também, quando foi criado ali Adão e Eva, Eva foi essa mulher que foi criada, gerada da costela de Adão, para andar ao seu lado, lado a lado, como realmente uma equipe, uma parceria. Mas todas as vezes que eu me torno essa mulher insubmissa, que eu não consigo curvar, né, não só a minha cabeça, mas o meu coração diante do meu marido e falar: meu bem, conduz a nossa casa, conduz a nossa família, nós entramos nesse lugar de maldição. Por quê? Porque é pecado. A insubmissão, ela é pecado porque é um mandamento. Foi assim que Deus quis, né? Foi para isso que Deus nos criou. Essa é a ordem para que o casal entre em harmonia. E para nós, mulheres, muitas vezes é mais fácil querer comandar. Mas isso não quer dizer que essa é a melhor opção, esse é o melhor caminho. Porque, na verdade, quando nós queremos comandar, liderar, é como se nós estivéssemos numa posição de muito cansaço, muito peso, porque Deus não nos chamou para isso. Estar ao lado, ser criado e tirado da costela de Adão, fala de um lugar de proteção, é andar lado a lado. Então nós somos chamadas para ser essas auxiliadoras, essa mulher que realmente anda lado a lado, e essa mulher que olha para a figura do marido e não só vê o marido, mas vê Deus através da vida dele. Por isso que a decisão de se casar, com quem você vai escolher se casar, é uma decisão muito importante, porque você precisa escolher e decidir o homem que você vai se submeter. E essa decisão de escolher o homem que você vai precisar ser submissa a ele é uma decisão muito importante, porque se você escolher um homem que não te trata bem, que não te ama, que não te honra, que não te respeita, ser submissa vai ficar impossível, quase impossível. Mas eu fui insubmissa não por causa do meu marido, porque eu escolhi mal, por causa de mim mesma, porque a minha dificuldade em ser submissa era muito grande. Sabe por causa de quê? Por causa do orgulho. Esse orgulho que se levanta em nosso coração e diz: ninguém vai mandar em mim, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer, ninguém vai me corrigir. Sendo que no casamento Deus coloca muitas vezes esse homem na nossa vida. Claro que nós escolhemos essa pessoa com quem nós vamos nos casar, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, as coisas estão cooperando para o meu bem. Então, de alguma forma, quando a Bíblia me fala para ser submissa ao meu marido como ao Senhor, não é olhar só para a figura do meu marido, é olhar para a figura de Deus através do meu marido. O cuidado de Deus através da vida do meu marido para comigo. Por isso a importância de você orar pelo seu marido para que ele exerça muito bem a sua missão de ser o líder do lar. Aquele que vai guiar, orientar, proteger a família.
Então, se eu tenho dificuldade em me submeter porque eu não aceito as orientações do meu marido, eu também posso orar para que Deus transforme o coração do meu marido e, ao mesmo tempo, o meu coração para que eu consiga me submeter. Para que o meu marido seja um homem sábio, para que as instruções dele sejam instruções sábias, amorosas, nas quais eu consiga recepcionar, receber e seguir. Mas, principalmente, eu preciso orar para que Deus transforme e mude o meu coração, e foi isso que eu precisei fazer. Porque essa insubmissão, ela falava sobre mim, sobre o meu orgulho. Não tinha nada a ver, muitas vezes, com o jeito do meu marido. Porque ele queria me tratar bem, ele queria cuidar de mim. Ele tinha uma visão que eu não tinha, né? Ele tem uma visão, muitas vezes, que eu não tenho. Uma criatividade que eu não tenho. Uma força que eu não tenho. Uma estratégia que eu não tenho. Então, a minha dificuldade de confiar no meu marido era a dificuldade que eu tinha de confiar em Deus, de que Deus estava no controle. Que Deus está no controle da minha vida, do nosso casamento. Então eu precisei remover esse orgulho do meu coração que diz, ninguém vai mandar em mim. Não vai me corrigir. Eu não vou fazer o que você está me pedindo, porque eu sou certa. Então esse orgulho falava, eu não aceito o jeito do outro porque eu quero que seja feito do meu jeito. E foi isso que aconteceu também ali no Jardim do Éden. Eva queria fazer as coisas do jeito dela. E olha a maldição que aconteceu. Olha a influência negativa que ela teve na vida de Adão. Ao invés de comer o fruto sozinha, ela ainda foi lá e serviu. E o marido que muitas vezes ele consegue de alguma forma receber esse auxílio da mulher, né? Ele não percebe muitas vezes que nós também somos enganosas, nós podemos nos enganar em algum momento. Então ele também foi influenciado, porque nós somos essa forte influência também no casamento e no relacionamento. A Bíblia fala que a mulher, Provérbios 14:1, na versão NBVP, ela tem o poder, a capacidade de construir ou destruir o seu lar e a vida da sua família. Veja só o poder de influência que nós temos. Eu costumo dizer que 90% do clima do lar é nosso. É a mulher que faz esse lugar. 10% o homem é conduzido, assim como Adão foi conduzido ali por Eva. Eu falo não só na questão de liderar. Liderar é realmente do homem. Mas a mulher tem essa condução, sabe? Esse poder de influência, de manipulação, ser esse ser sutil e que muitas vezes vai conduzindo o homem, vai conduzindo o marido. Por isso que nós precisamos de sabedoria. E eu fui essa mulher insubmissa por quê? Porque em mim havia orgulho, mas em mim havia também a tolice, a falta de sabedoria. A falta de perceber que antes de me submeter ao meu marido, eu estou me submetendo a Deus. E a minha insubmissão ao meu marido é uma insubmissão a Deus. A minha falta de confiança em Deus, a falta de entregar a minha vida, o meu casamento nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, a falta de referência que eu tive. Eu cresci nesse ambiente, talvez você vai se identificar com isso, onde você não teve a referência de mulheres submissas aos seus maridos. Não é sujeitas no sentido de ser capacho, tá? Submissão, deixar o homem decidir, deixar ele liderar, confiar nessa liderança, se permitir ser conduzida, andar lado a lado, participar nas questões também. Ser aquela que também encoraja, que aconselha, que ajuda a administrar. O trabalho da esposa é ser um ser colaborativo, assim como eu falei para você, participativo. Não é eu mando e você obedece calada. É auxiliar, participar, contribuir, mas principalmente confiar. E quando eu percebi que em mim havia essa falta de referência, eu percebi que essa falta de referência me levava a cometer outro pecado com ele, a falta de respeito. Não respeitar essa figura que está à minha frente, que está ao meu lado, que dorme na minha cama. Muitas vezes, ser essa esposa insubmissa é ser uma esposa que não respeita a figura do marido. Então, a nossa insubmissão, ela é um ato de desobediência, não só ao marido, como também a Deus. E também eu me coloco numa situação onde eu não me permito ser cuidada, amada, zelada. Eu não me abro para receber sugestões. Meu bem, me ajuda com essa questão aqui. Estou com um problema no trabalho, estou com um problema com as crianças, estou com um problema financeiro, estou me sentindo dessa forma. É você consultar o seu líder, o seu orientador, para que ele te ajude a resolver questões que você talvez esteja com conflito, mas esse orgulho nos impede. Quem é esse homem que vai dar pitaco na minha vida? Dar pitaco naquilo que eu devo fazer ou deixar de fazer? Você percebe esse orgulho que surge no coração e muitas vezes, como eu falei para você sobre essa falta de referência, são mulheres que cresceram onde as mães falavam que homem não mandava em mulher. E minha filha, não dependa de homem para nada. Então a gente cresce nesse lugar desrespeitando essa figura masculina.
é a figura masculina. E no casamento vai dar problema. Por quê? Porque é um masculino. Então nós vamos crescer com essa falta de respeito, mas ao mesmo tempo essa falta de consideração, essa falta de valorização, de entender a importância do homem, o lugar do homem, o lugar do marido e principalmente a dificuldade de entender a nossa missão no lar e a nossa missão no casamento. Porque quando eu sou insubmissa, por mais que eu saiba que eu não devo ser, mas eu sou. Mas é a falta de revelação que eu tenho da importância disso. E por isso que a escola para esposas, ela vem para poder nos auxiliar na nossa função, não só como esposa, mas também como mulher na vida. Mas nós trabalhamos ali de forma ampla e profunda sobre a sua missão no casamento. Porque essa falta de referência, igual eu falei para você que eu não tinha, eu cresci também nesse lugar onde o homem era silenciado e a mulher tinha voz, onde a mulher tomava as decisões, onde muitas vezes a mulher usava como motivo de piada o homem, onde a palavra do homem não tinha valor. Então muitas vezes nós crescemos nesse lugar onde o papel do homem ele não existe, a figura masculina não existe, ele não serve para nada, né? As mulheres são tudo ali naquele lugar, são empoderadas. Então essa falta de referência vem e nós nos perdemos no casamento. Porque nós entramos nesse lugar querendo repetir os padrões que nós vimos a nossa família, as mulheres da nossa família vivenciar, e nós começamos a repetir de forma inconsciente esses hábitos, essas atitudes. E quando a gente para ver, está em ruínas o nosso casamento, assim como o casamento deles estava também em ruínas. Por isso que a escola para esposas vem para nos ensinar o que é de fato ser esposa. A minha missão nesse lugar, principalmente, quem é a esposa que Deus me chama para ser. Não é a esposa que Deus chamou minhas tias, que Deus chamou minha mãe, que Deus chamou minha avó para poder ser, a minha sogra. Não, o meu casamento. Quem é a esposa que Deus me chama para ser. Como eu vou transformar e edificar esse lugar. A partir da minha identidade, despertando a identidade da mulher que Deus me fez para ser. Entendendo a importância, a minha presença nesse lugar, mas entendendo principalmente a importância do meu marido, deste homem neste lugar. Então, quando nós entendemos que existe esse orgulho, existe essa falta de referência, existe esse não saber, não conhecer a minha missão, falta de conhecimento, assim como a Bíblia fala, o meu povo perece, ele padece porque falta conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então muitas vezes nós não acessamos esse conhecimento, nós não investimos, nós queremos beber da água errada, da fonte errada, e depois nós não entendemos por que o nosso relacionamento está ruim, por que está dando tudo errado. Mas é porque nós recebemos e consumimos o conteúdo errado. E outro ponto, nós muitas vezes não entendemos a importância de obedecer à palavra de Deus, ainda que isso nos custe. Se a palavra de Deus me diz que eu preciso me submeter, eu preciso submeter o meu coração. Não é na frente do meu marido falar, tá bom, balançar a cabeça, mas aqui no coração tá assim, ó, tá fazendo não. Você tá rejeitando ele no seu coração, mas com a sua boca você tá dizendo sim, você tá aprovando. Isso não é verdade, isso é mentira. E não é só aquilo que fala que tem poder, mas aquilo que sai daqui de dentro. Ou seja, muitas vezes em nosso coração, nós estamos cultivando esse coração insubmisso, onde eu me coloco contrária às ideias dele, contrária às opiniões dele. E foi isso que eu fazia muitas vezes. Eu não sabia principalmente ouvir as correções dele. Correções que eram e são, claro, todas as vezes para o meu bem. Hoje eu entendo a importância disso na minha vida, porque se eu não tivesse, no momento oportuno, me colocado, me assentado na cadeirinha da humildade, calçado ali a sandalinha da humildade, eu não estaria nem aqui falando com você. Porque grande parte de quem eu sou hoje, de quem eu me tornei, eu devo isso a ele. Mas por quê? Porque eu precisei remover esse orgulho do meu coração e falar, eu vou dar ouvidos. Porque a insubmissão, ela nos faz fechar os nossos ouvidos, principalmente para o marido. Eu não vou ouvir esse homem. O que ele está falando, ele está tentando me mudar, ele está tentando me manipular. Quem ele acha que ele é? Ele não é meu pai para poder mandar em mim, né? Quantas vezes se levanta em nosso coração essa rebeldia?
e que nos coloca contra o nosso marido. E ao invés do nosso casamento ele apontar para um lugar de crescimento, de amadurecimento, ele aponta para um lugar onde cada vez mais nós estamos retrocedendo, destruindo o nosso lar, desgastando a nossa relação, perdendo a oportunidade de viver momentos felizes, momentos prazerosos, de conquistas, de paz, de leveza. Nós estamos nesse lugar pesado. E como eu falei para você, Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela constrói e edifica, como a tola destrói. Então, ser essa mulher insubmissa é cultivar a tolice em seu coração. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher para quem você vai dar lugar, para a mulher sábia ou para a mulher tola. Por isso, decida dar lugar para essa mulher sábia e falar: eu vou ouvir com toda humildade, com toda paciência, com amor o meu marido. Eu vou seguir as suas instruções. Ainda que o meu coração muitas vezes ele fique ressentido, ele fique preocupado, eu não sei se está certo, não sei se é isso que eu devo mesmo. Fique contrariado, olha o que ele falou para mim, eu não gostei muito, sabe? Mas é confiar, falar: Senhor, eu entrego meu marido nas suas mãos, eu entrego meu casamento em suas mãos, eu também vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar na minha edificação, eu vou me tornar cada vez mais essa mulher segundo o teu coração, eu vou me dedicar cada vez mais para poder construir esse lugar, fazer desse ambiente o ambiente que o Senhor tem me chamado para poder fazer. Um ambiente livre de rixas, livre de brigas, um ambiente onde eu consigo ser tanto participativa quanto deixar ele participar. Muitas vezes, como eu falei para você, a dificuldade que eu tinha era de simplesmente ouvir, sabe? Ouvir que eu errei, ouvir que eu precisava mudar alguma coisa, ouvir que aquele meu jeito não estava certo, aquilo que eu estava fazendo. E dentro de mim aquilo era como um incômodo, porque era como se ele tentasse me mudar, mas eu achava que essa tentativa de me mudar era para o meu mal. Quando na verdade eu não percebia que o mal já estava em mim e que eu precisava realmente mudar e melhorar. Porque quando a gente ama uma pessoa e quando a gente quer o bem dessa pessoa, as coisas que a gente fala e faz não é para o nosso próprio bem, é para o bem dessa pessoa. Mas eu não percebia que ele fazia isso, sabe? Eu achava que era porque ele não gostava de mim, porque ele não aceitava o meu jeito de ser. A ferida que habitava em mim, essa ferida de rejeição, ela fazia com que fosse sobre o outro, que eu achava que o outro estava me rejeitando, mas na verdade o outro estava contribuindo para o meu bem, para a minha melhora e para o meu crescimento, assim como eu tenho feito também, já fiz várias vezes na vida dele, como auxiliadora, como essa mulher sábia, essa mulher conselheira, essa mulher intercessora, participativa. Então, eu precisei remover esse orgulho do meu coração. Precisei entender que não é sobre mim, sobre eu estar certo 100% do tempo. Não é sobre eu ser nariz em pé, achar que tudo aquilo que eu faço está certo. Achar que eu não preciso da opinião dele, achar que eu não preciso da orientação dele. Achar que eu não preciso das correções, esperar o tempo dele até mesmo. Às vezes a gente quer tomar uma decisão rápida e o outro está falando para a gente poder esperar. E nós queremos, sabe, nessa pressa fazer a nossa vontade. E foi isso que eu vivi, eu fui insubmissa, mas porque eu queria fazer do meu jeito. Eu não sabia ser participativa, eu não sabia fazer do jeito do outro também. Eu não sabia me abrir, sabe? Para me colocar também no lugar do outro. Eu só estava autocentrada olhando para o meu próprio umbigo e como isso estava arruinando a nossa relação e eu não percebia. Depois havia essa falta de referência, eu estava acostumada a ser essa mulher que bate cabeça com o outro, sabe? Tentando ser esse lugar masculino. Tentando competir pela autoridade do marido, tentando querer liderar esse lugar, tentando fazer força para que as coisas fossem do meu jeito, tentando ser essa mulher autossuficiente, controladora, e eu não percebia que cada vez mais eu estava infeliz e pesada, porque não foi esse lugar que Deus me chamou para estar, não foi essa mulher que Deus me criou para ser. Então, quando eu abri mão do controle, quando eu pude chamá-lo para poder fazer parte da minha vida e permitir também fazer parte da vida dele, entender que as nossas decisões são conjuntas, ainda que muitas vezes a palavra dele, a decisão dele sobressaia, é um acordo. Como andarão juntos se não há acordo? Então o casamento é muito sobre o acordo também, para que esse lugar seja frutífero. Precisa ter esse acordo, precisa ter essa unidade. Então foi isso que nós precisamos fazer, porque quando há essa insubmissão, há uma divisão. É cada um pro lado, cada um querendo as suas próprias coisas, cada um vivendo a sua vida, e depois querem se unir ali para poder dormir ou para poder namorar. Mas não é suficiente, não é suficiente.
Porque no coração tem essa divisão, sabe? Tá acontecendo essa divisão onde eu me oponho às ideias dele, onde muitas vezes eu não consigo aceitar o jeito dele, eu preciso mudar esse jeito dele, onde muitas vezes eu não consigo aceitar que eu tenho algumas coisas que eu preciso mudar. Então tudo isso vai poluindo essa relação. E como eu falei para você, essa falta de referência, esse estar acostumada com um padrão que eu vivi muitos anos atrás e que eu cresci assistindo isso, então essa falta de referência me impede de fazer o que é certo, e por isso que nós precisamos do conhecimento. Nós precisamos desse conhecimento, assim como eu estou transmitindo isso aqui para você, nós precisamos deste conhecimento. E se você quer ainda mais se aprofundar sobre esse assunto para entender na prática o que eu preciso fazer, quem é a esposa que Deus me fez para ser, todo esse passo a passo está lá dentro da escola para esposas, essa formação que vai te levar a ser a esposa que Deus te fez para ser. Uma esposa que edifica o seu lar com leveza, com sabedoria, essa esposa que sabe principalmente quem é. Porque muitas vezes essa insubmissão ela surge no casamento porque nós não sabemos quem nós somos. E assim eu estava. Eu não sabia quem eu era. Então como eu poderia deixar alguém cuidar de mim e conduzir a nossa vida, sendo que eu nem sei quem eu sou, não sei quem o outro é? Então eu ficava nesse lugar onde eu precisava tentar ter o controle de alguma coisa, sendo que eu não tinha o controle de nada, né? Eu não sabia nem mesmo quem eu era. E muitas vezes quando nós não curamos as nossas feridas interiores, nós vamos sangrar também nesse lugar, nesse casamento. Eu costumo dizer que a primeira relação que a gente cura é a nossa relação conosco. E se eu não curar essa relação comigo, essa relação com os meus pais, eu vou sangrar no meu casamento. Se eu não curar as minhas feridas comigo mesma, né, o meu relacionamento comigo, como que eu vou querer um relacionamento curado com o outro? Então, na escola para esposas, nós trabalhamos também de perto questões relacionadas à cura emocional, para que você tenha paz consigo mesma, para que depois você consiga construir também a paz com o seu cônjuge. E quando a gente não entende a essência e o poder da submissão, nós achamos que nós estamos neste lugar para ser controlada e manipulada. Mas o que acontece é que na submissão há um lugar de descanso. Há um lugar onde muitas vezes o fardo ele se torna leve. Só que quando eu estou na insubmissão, o fardo se torna pesado porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não respeito a pessoa que está na minha frente, que está na minha vida. Nós não temos esse acordo, essa concordância para poder decidir sobre a nossa própria vida. Além disso, eu sou tão arrogante a ponto de não conseguir ouvir a opinião do outro. Eu não consigo pedir perdão quando eu erro. Eu não consigo reconhecer os meus próprios erros, as minhas falhas e faltas. Então eu estou neste lugar onde a nossa casa ela vira uma bagunça, ela vira uma confusão. Porque eu saio deste lugar e me permito muitas vezes tentar tomar o controle da situação. Igual muitas vezes eu recebo perguntas de o marido é o cabeça e a mulher é o pescoço, ou seja, nesse argumento a gente ainda percebe a tentativa de controle da mulher. Mas muitas vezes ela não consegue se submeter porque ela não conhece o seu marido. Então como eu vou me submeter a alguém desconhecido? Como eu vou confiar em Deus através da vida do meu marido se Deus é um desconhecido para mim também? Então muitas vezes eu estou nesse lugar onde eu preciso fazer do meu jeito porque parece ser mais seguro. Além de parecer também, de ser, né, na verdade, um ato de rebeldia. Querer fazer as coisas do meu jeito, assim como Eva fez. Querer fazer as coisas do seu jeito, na sua própria força. E veja a desobediência e a consequência que isso trouxe, que isso causou. Então, é muito melhor, assim como a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós, por mais que seja difícil, em alguns momentos nós encontraremos essa dificuldade, é melhor obedecer. Muitas vezes nós acharemos que é melhor comandar, é melhor liderar, é melhor fazer do meu jeito, mas é um falso achismo, porque na verdade nós nos cansaremos muito mais, nós nos desgastaremos muito mais, nós afastaremos o nosso marido de nós e você vai entrar num lugar onde o fardo ele se torna muito pesado, quando na verdade a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Então quando eu vivo em conformidade com a palavra de Deus, é leve. A minha casa se torna leve, o meu relacionamento se torna leve.
Eu me torno uma mulher leve, porque na verdade é um prazer ser cuidada, é um prazer ser amada. E talvez você fale, ele não cuida de mim, ele não me ama, será? Ou você não deixa, porque você está nesse lugar onde você precisa mandar, onde você precisa ditar as suas próprias regras, onde você não abaixa a cabeça, e abaixa a cabeça no sentido de humildade, de falar, tudo bem, eu não vou ficar segurando para que eu tenha razão, eu não vou ficar querendo que as coisas sejam do meu jeito, ainda que eu tenha uma percepção de que é importante, a gente vai conversar para que nós tenhamos esse acordo, mas você entende que é um lugar muito mais leve, muito mais feminino, e não é um lugar pesado, não é um lugar, é um lugar onde você vai perceber até os frutos, coisas dando certo, porque você para de ficar batendo cabeça, você entra nesse estado de relaxamento, de leveza, de ser cuidada, de ser amada, de pedir a opinião do outro, seguir essa opinião e ver que ele está cuidando de você, que ele se preocupa com você, ou seja, na submissão é leve. A verdadeira submissão, ela traz leveza, ela traz paz, ela traz conforto e não confronto. Quem traz confronto é a insubmissão, porque a insubmissão é um pecado de desobediência, é um pecado de rebeldia. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte da nossa paz, a morte da nossa alegria, a morte da nossa identidade, a morte de quem nós literalmente somos e de quem Deus nos fez para ser. Fez sentido para você esse vídeo? Contribuiu na sua edificação? Quais foram seus aprendizados aqui? À medida que eu fui falando e conversando com você, quais foram as percepções que você teve? Comente aqui abaixo para que nós possamos conversar um pouquinho e para que eu entenda como que esse vídeo pode contribuir na sua edificação. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!